se desenvolve, aprende algo, é como que se fosse um clã, um sistema, que um puxa os demais. Então a nossa vida é formada de vários sistemas. E nós temos o sistema da comunidade onde a gente mora, o sistema da empresa, mas o sistema mais forte que existe é o sistema familiar, em que a gente é muito fiel a esse sistema. E a forma com que a gente lida com questões básicas, né, como relacionamento, afetividade, amor, tem muito a ver com o que a gente traz. Né? Às vezes a gente não precisa nem conhecer uma avó, uma tia, que a gente já está ali reproduzindo situações em que elas viveram. Às vezes até não somos nós que falamos com o nosso cônjuge. Você percebe, fala assim, não, mas eu falei isso, tá? É porque tem uma força ancestral muito grande para resolver as questões do sistema familiar. E a constelação, ela trabalha justamente isso, de você buscar a sua individuação, fazendo um pouco diferente da família, tá? O que acontece é que muitas das vezes a gente vai para frente de uma forma muito arrogante, tá? E a gente não reconhece, não considera, porque às vezes o que eles viveram foi muito difícil. E eu atendi, por exemplo, uma pessoa negra em que ela está num quadro de saúde bem debilitado, ela não consegue reconhecer, sabe? É como que se fosse ela e a família lá. Por quê? Porque tem um peso de situações difíceis, de traumas, de exclusões. E isso vai se dando aos poucos, mas a pessoa precisa de estar muito aberta para que isso ocorra. A pessoa precisa estar muito aberta e reconhecer que ela veio dessa família, tá? Então não é virar as costas e pronto, tá? O sucesso, a prosperidade tem a ver com a gente integrar isso dentro de nós, tá? E o próprio Bert Helling, que foi desenvolvedor dessa técnica, ele fala que ele passou a vida toda tentando, integrando e curando o pai dele dentro dele. Então, o próprio desenvolvedor da técnica, ele tinha consciência disso. Aos 15 anos de casamento, 50% das relações terminam. Por quê? Percebeu, fazendo essa pesquisa, que os casais hoje, eles estão buscando a felicidade. Antes, se buscava estabelecer, tá? Estabelecer como família, construir casa, ter filhos, e tinham esse objetivo em comum e persistiam nisso. É como que se fosse um desenvolvimento de virtudes, tá? Então, e aí eu quero trazer aqui para vocês, nós vamos trazer isso em doses, tá? Ao longo de 4 lives, que a gente vai falar sobre o quê? 6 pontos importantes, que são a complementariedade psicológica, é o quanto que eu vejo aquilo que o outro me traz, às vezes até como um defeito, e eu posso aprender com aquilo, ou não, eu vejo aquilo como um problema. E isso, quando são relações de conexão de alma gêmea, não existe tanta divergência, tá? Porque um tem uma compreensão maior um do outro, tá? Mas nas relações de um modo geral, é necessário, vou dar um exemplo, um é gastador, outro é econômico, tá? E isso pode surgir em primeiro momento como um ponto de atração entre os dois, tá? E, nossa, aquela pessoa me leva para passear e tal, e às vezes eu sou muito segura,
né? Então, você traz admiração por aquilo. E a ideia é que você vá desenvolvendo aquilo que você admira no outro. Só que quando você não consegue desenvolver, você também começa a ver um problema naquilo, tá? Porque nós projetamos muito ainda as nossas questões, né? O nosso desenvolvimento ou não no outro, tá? E isso então tem a ver com esse primeiro item, complementariedade psicológica. O segundo é graus de consenso. Quando nós temos gostos parecidos, tá? Fica mais fácil de no dia a dia negociar, tá? Um quer, por exemplo, viver numa praia, numa casa de praia, outro quer viver no meio do mato, numa casa mais afastada. Um quer viajar para fora, conhecer o mundo, o outro quer construir uma casa, quer estabilidade, tá? Então, isso tem a ver com quanto que você também está disposta a negociar isso, tá? E abrir mão e ouvir também, né, a questão do outro, a necessidade do outro, tá? E isso leva também a muitos desgastes nos relacionamentos. Por quê? Porque nem sempre, e aí entra uma coisa muito importante que é a comunicação, tá? Como que a gente vê muitas das vezes que uma relação ela está em vias de terminar, quando não está havendo uma comunicação equilibrada, uma boa comunicação, porque não existe não comunicação, nós comunicamos o tempo todo, tá? Percebe? Se eu dou um sorriso, se eu não dou, tá? Se eu tenho um cuidado com o outro, ou se eu não tenho um cuidado com o outro no meu dia a dia, o meu tom de voz, a agressividade da minha fala, o quanto que eu evito falar, tá? Isso tudo é comunicação, tá? Então, existem níveis de comunicação. Um primeiro nível é o nível do oi, tá? Isso é bem característico. Como que é esse oi? Esse oi eu dou para um porteiro no prédio, no prédio. Eu dou para alguém que passa na rua, eu falo oi. Eu não estou muito interessada nem na resposta que ele vai dar. Continuidade, o segundo nível dessa comunicação é o estado, né? Que os casais usam muito, tipo, como que você tá? Como é que foi as crianças hoje? Precisa de comprar um gás, precisa de resolver isso, aquilo. Como que foi o seu dia? Então, elas permanecem nesse nível de comunicação que também é muito básica, tá? Em que eu também pergunto como que o outro está, mas eu não estou muito interessada, eu nem ouvi direito, tá? E o terceiro nível, que é um nível muito perigoso e salutar, que é o de opinião. É uma comunicação em que o outro se sente honrado, se sente respeitado e com um nível de intimidade, esse terceiro nível, tá? Ele permite isso. Quando o outro emite uma opinião e você não rejeita a opinião, você acolhe, né? E você pode até perguntar, mas é isso? Como que é? Me fala mais, sabe? Você valoriza e respeita o que ele pensa, tá? Isso é um fator salutar, tanto para avançar na intimidade do casal, em outros níveis de comunicação, ou regredir para o oi ou para o estado. Desde que você tem esse conhecimento, já vai fazer uma grande diferença nas relações, tá? É um ponto, é um diferencial, tá? Que você vai estar agora, né, desenvolvendo. E para as casadas também, não é chegar em casa agora e falar assim, agora nós vamos ter que conversar com mais intimidade, né? Ouvir mais as opiniões e tudo. Não, vai desenvolvendo isso em você. Vai percebendo isso em você e vai se trabalhando nisso, porque o outro tende a ir também, tá?
eu falo assim por mim, tá, gente? Eu tive muita dificuldade, eu também já fui casada, né? Fui casada há 10 anos e para mim, aquariana, né, muito teimosa, a minha dificuldade de ouvir também, sabe? A opinião do outro, tá? Então, isso tudo eu tô trabalhando em mim, tá? Eu me coloco aqui na posição de aprendiz também disso tudo. Agir, como vai, Gi? Graziele, muito bem-vindas. Então, vamos dando continuidade. Então, o quarto nível de comunicação, que é super importante, é quando você já tem, né, já passou por esse processo de ser respeitado, honrado nas suas opiniões, tá? E aí você pode comunicar os seus sentimentos, tá? E isso é muito poderoso também. Os sentimentos você comunica, por exemplo, tem dia que você não está sentindo bem, tem dia que eu choro, tem dia que eu né, me fecho dentro do quarto e fico eu comigo mesma, tá? Então, que eu possa falar para o outro desses sentimentos e me sentir acolhida também, poder deitar no colo, né? Ou permitir que o outro também faça isso. Esse é o quarto nível, tá? Quando a gente pode se sentir à vontade para falar do que a gente sente. E aí vem o quinto nível, tá? De comunicação, que é a comunicação quando eu falo das coisas da minha alma, tá? Quando eu tenho um nível de intimidade com a pessoa que eu posso conversar com ela qualquer coisa, inclusive fantasias, e que eu vou poder falar para a pessoa e eu sei e eu confio que ela não vai falar aquilo para ninguém, nem para a irmã, nem para os pais dela, nem para os amigos dela, tá? Que é um nível de conexão mais profundo entre um casal. Essa questão da quarentena, muitos casais não estão conseguindo, não estão persistindo na relação. Mas a gente vê isso dentro do ponto de vista da constelação familiar como um momento de ver questões que já estão latentes há muito tempo dentro de nós e que estão aí para serem resolvidas, tá? O quarto ponto, que é o câncer do casamento, são as frustrações que cada pessoa vive fora da relação e que às vezes traz como um peso para o relacionamento. Então, o grau de frustração, a Gi está falando aqui, está assim, é gostoso ouvir conselhos que nos faz crescer como pessoa. Sim, todos nós aprendemos, né, Gi? E como é bom, né? Como é bom poder nos trabalhar, tá? E isso que é bacana num relacionamento, quando a gente se permite se relacionar, a gente tá se permitindo crescer. O relacionamento, ele é um fator de crescimento para cada um de nós, tá? É diferente quando uma pessoa fala assim, eu não quero relacionar e tô bem assim. Agora, quando eu quero e eu só encontro emaranhamentos, relações relações que são tropeços, relações abusivas, tá? Porque muitas das vezes eu também me abuso, ou muitas das vezes eu estou casada, tá? A Simone Arrojo, ela fala o seguinte, que ninguém está solteiro, todos nós estamos casados. Muitas das vezes, nós solteiros estamos casados às vezes com a profissão, estamos casados com o mestrado, com o curso de pós-graduação, e aí não há espaço para outra pessoa entrar, né? Às vezes estamos casados com o nosso pai, com a nossa mãe, com uma tia, tá? Por que é casado com uma tia, com o pai? É porque estamos emaranhados, né? Nós às vezes nos achamos mais e melhor do que a nossa mãe, né? Ou às vezes a gente acha que uma tia sofreu muito
e ela teve uma relação de casal que foi desafiante, a gente também se coloca naquele papel para dizer eu vejo você, tá? Então, as repetições dentro do sistema familiar, tá? Tudo bem? Alguma pergunta até onde que a gente desenvolveu? Então, a gente estava falando aqui da questão das frustrações, né? Que são as frustrações. Sim, Ricardo está falando aqui que amor para mim é dedicação ao próximo. Sim, mas ele está vivendo isso, está feliz? Ou essa dedicação ao próximo não está conseguindo dedicar? Como que está isso? Mas como que está agora? O que é amor? Amor dói. Amor é abrir mão de si mesmo. Amor é viver de passado. O que é amor para você? O que tá gerando a sua situação atual na relação, na afetividade? Ou no estar sozinho também, né? Porque eu quero ver o que está por trás, porque são crenças que também trazem para a gente que pode ter sido alguma situação lá atrás em que a gente ficou lá. Tem traumas que às vezes uma parte nossa fica lá e a gente não consegue ir para frente, não consegue desenvolver. Então, essa questão da frustração do casamento, a gente acaba levando como um peso para o relacionamento, tá? Então, por exemplo, se nós estamos frustradas profissionalmente, ou como mãe, ou na nossa relação de família, acaba que a gente espera do outro mais do que ele às vezes pode, né? A gente quer um elogio, a gente quer presença, a gente quer atenção do outro, quando, ao contrário também, quando a gente está se sentindo bem profissionalmente, desenvolvendo capacidades, competências, tendo amigas, tendo amigos, tendo uma vida familiar satisfatória, estando bem, relacionando bem com os nossos filhos, a gente leva também, isso é uma pesquisa, né? A gente leva também essa leveza, traz um peso menor para o parceiro. E levando em consideração também o homem, necessariamente, ele sente muito responsável pela nossa felicidade. O Ricardo está dizendo aqui, estou sim conseguindo dedicar. É isso mesmo, estou casado com a minha mãe. É bom perceber isso, né, Ricardo? Porque quando a gente está ali ligado com a mãe, né? Como é que está a nossa vida? Tá indo, tá fluindo? Né? Porque às vezes os nossos pais fazem de tudo para que a gente permaneça do lado deles e compense eles como eles não foram compensados e amados e vistos lá atrás. Então, muitas das vezes os nossos pais ficam crianças e pedindo a nossa atenção, mas no fundo, eles gostariam que a gente estivesse indo. Né? Eu ouço muito da minha mãe, mas vem aqui, você sumiu e tal. Eu falo assim, mãe, eu tô cuidando da minha vida. Né? Porque tem um período da nossa vida que a gente tem que ir, que é um período profissional. Aí, domingo, né? Tira um dia da semana, vai lá, vê como é que tá, dá um beijo, tá precisando de alguma coisa, né? E buscar ir, né? Porque eles realizaram, eles tiveram família, eles tiveram filhos, né? E por que a gente acha que a gente tem que olhar para trás, né? E cuidar deles? Eles têm os ancestrais deles que cuidam deles. Sim. Graziele está falando, amei sim, decepcionei demais com o ex. Então, coloca numa frase,
Que frase que seria essa, Grazi? O que você vê no amor que está criando essas situações? Que está criando esses encalacres? Né? Que é a forma nossa de pensar, né? Que vai reproduzindo, tá? É a mesma coisa que se eu falasse assim, às vezes os encalacres se dão assim, né? Ah, eu não vou pensar nesse relógio não. Ah, esse relógio não vou pensar nele não. Ah, vou deixar esse relógio. Ah, mas esse relógio é assim. Ah, mas eu quero deixar, né, aquilo e quero focar, porque o que me traria felicidade é eu focar, né, numa viagem ou numa coisa boa. Vamos pensar aqui, né, estou com um cristal aqui. Ah, esse cristal, ai que delícia esse cristal, né, vou pegar ele, né, isso aqui me faz bem e eu conecto com isso e eu, sabe, e eu tô aqui cuidando disso, cuidando da minha vida, do meu bem-estar, mas mas o relógio vem na nossa mente, na nossa cabeça, as nossas crenças, tá? Eu quero dedicar aqui, né, com o que me traz alegria, felicidade, realização, mas muitas das vezes eu falo e vivo e vibro, porque no universo tudo é vibração, né? Nós somos vibração, nós somos energia, né? Então, à medida que eu vou reproduzindo, pensando no encalacre, né, eu vou reproduzindo e eu não consigo olhar para o que é bom, tá? Se eu consigo concentrar aqui, tá? E realmente sentir e viver isso aqui vai sendo resolvido. A questão é que a gente ainda não consegue perceber isso, essa diferença, né? A gente ainda está envolvido com o que tá, com o que foi. Não sei se eu estou conseguindo explicar corretamente para você, se está conseguindo perceber. Muitas das vezes esses encalacres também tem a ver com coisas da nossa família, que a gente está ali olhando, né? Colocando toda a nossa energia ainda, né? O que a constelação ajuda? Eu posso olhar, ver, colocar no lugar, né? Reconhecer, entregar, e aí eu viro para cá, né? Sim. A Cris falando, minha falta de comunicação e companhia casada com a mãe. Sim, que bom que você percebe, né? Quando a gente traz consciência para aquilo, é fantástico. Fantástico. Aqui no YouTube, alguém quer falar? Alguém quer dizer alguma coisa aqui? Como tá? Então, nós falamos do quarto ponto, né? Então, falamos do primeiro, complementariedade psicológica. O segundo, graus de consenso em diferentes áreas. O terceiro, encontro, eu pulei esse, encontro sexual, né? Que é a atração, a vida sexual, que ao longo da relação, né? Pelo estudo que foi feito aos 15 anos de casamento, é normal que isso vá perdendo aquela química, aquela coisa que tinha logo no início, tá? Mas que vai dando lugar a um outro tipo de relação em que você pode se envolver com o charme do outro, tá? E que o outro mantém esse charme para você. Então, o que acontece? Na Alemanha, é interessante que tem uma lei lá que aos 15 anos o governo separa. Aos 15 anos de casamento, os casais são separados, tá? E aí, o que acontece? Os casais, sabendo disso, eles se trabalham, né? Eles colocam, eles se empenham para manter a relação, se eles querem, tá? Por quê? Porque aos 15 anos,
se eles não tiverem estabelecido uma boa relação, o outro também não vai querer ficar com eles. Tá? E quando você tem essa certeza que o outro, né, é para a vida toda, e que essa ideia que se criou anteriormente, né, e que com o advento do divórcio, em 1977, que foi legalizado o divórcio, se abriu para que isso fosse questionado, né? Antes, as mulheres eram estigmatizadas, as crianças eram reprimidas, né? Havia um preconceito com os divórcios, e principalmente em relação à mulher. Então, essa abertura, essa mudança que houve agora, né, para a relação de casal, faz com que a gente questione tudo e que a gente busque mesmo mais ser feliz nas relações, tá? E buscando a felicidade individual, tá? Porque uma coisa eu mantenho a minha individualidade, eu permaneço dentro da relação mantendo a minha individualidade, os meus gostos, o meu trabalho, tá? A minha vida. O outro, né, que ele também tem a identidade, os gostos dele, né, as preferências, a vida dele, e que ele também não se transforme em mim. O que acontece muito, que tem acontecido nas relações, é que um vira com o outro um cacho de banana e passam muito tempo também juntos. E nós não vivemos para viver ali num cacho de banana. É preciso que tenha interesses também, né, diferentes, para que a hora que chegue um para o outro esteja com energia. Eu vi meus amigos e tem coisa para contar e se envolve, se interessam ali e estão ali. Tem um filme muito interessante que chama A Profecia Celestina, que fala dessa individualidade do casal. Eu recomendo esse filme. Quando fala que um casal fica muito junto, um fica sugando a energia do outro e acaba brigando. E quando um não tá satisfeito, não está energizado, na briga ele busca energia do outro, sugar a energia do outro. Percebe quando a gente briga com alguém e a gente tem um sentimento de eu venci? Como que você se sente mais? É isso que às vezes num casal que fica muito tempo junto acaba, né, não se energizando no que gosta e brigando, tá? Então é preciso também de manter as individualidades, tá? E o terceiro, que são os nós, que é o quanto que cada um se empenha em manter a relação, tá? Que é o quanto que cada um cuida dessa relação, que mantém, que tem interesse, tá? De manter essa relação. Tudo bem? Daniela, Marise, Cláudia, sejam bem-vindos. Tá fazendo sentido, pessoal, essa abordagem? Então, um quinto ponto, o quarto eu falei, né, que é as frustrações fora da relação, na vida profissional, né, com os filhos, na família, que vai trazer um peso, né, para os relacionamentos. Então, que se cada um buscar, né, o que me faz feliz e percebe como que vem mais leve para a relação. Ok? E o quinto ponto, que eu vou citar aqui para a gente já fazer uma vivência, é a disposição, né, de cada um fazer isso dar certo, tá? E o quanto que o casal valoriza esse projeto de estar juntos. Quando o casal, por exemplo, ele tem projetos juntos, nós vamos envelhecer juntos, nós vamos para a praia velhinhos,
nós vamos olhar fotos dos nossos filhos grandes. Então, eles têm um olhar a longo prazo que faz com que facilite aqui no dia a dia. Consegue passar pelas dificuldades das relações, porque tem um projeto juntos, tem uma ideia de constituir algo lá na frente, tá? Então isso é muito importante também para o casal, o quanto de projetos que nós temos juntos, tá? Isso ajuda, porque às vezes a relação tá desafiadora, mas você fica e fala assim, tudo bem, eu não vou sair daqui por causa desse projeto. E aí abranda a coisa e você volta ali à vontade de estar junto, de conectar, né? E tem um sentimento ali também, não é basicamente pelo projeto de estar junto, mas é uma capacidade de enfrentar as frustrações dentro da relação, porque tem algo a se realizar, tá? Juntos. E é muito bacana isso, porque um casal, ele também está junto para realizar algo para um todo maior, para uma coletividade. Um casal não se une só para viver de amor um pelo outro, tá? E às vezes está faltando isso nas relações, um projeto juntos. Faz sentido o que eu estou falando? Algo para um bem maior. Uma conexão com algo maior, que pode ser até o divino. Porque o casal, quando ele também tem essa capacidade de trazer o divino para a relação deles, eles também têm uma integração, tá? Quando a capacidade de trazer silêncio, trazer espaços meditativos. Um casal que um fala muito, o outro fala muito, não há paz na relação. É preciso de ter um certo nível de silêncio e um certo nível de diálogo, né? Que a gente viu a importância da comunicação. Então, muitas das vezes a gente comunica e fala o que vem, né? E acha que o outro tem que dar conta, né? Eu tenho que falar isso, não está me agradando, eu tenho que falar. Não olha o momento próprio, uma ocasião, né? Uma hora em que o outro também está receptivo àquilo que eu estou falando. Né? Uma forma de falar, porque às vezes a gente acha que a comunicação é a fala, né? Mas é a entonação, é a vibração, a gente falou isso no início, né? Então, quanto que eu me coloco no lugar do outro para eu expressar o que eu quero, o que eu preciso, né? O quanto de empatia que há nessa relação. O quanto que eu estou me importando realmente para que aquela relação perdure, que é o terceiro, né? Que é o nós. Né? É eu, ele e o nós. E perceber que não tem relação perfeita. Né? Não existe relação perfeita. Né? Até com a nossa conexão de alma, com a nossa alma gêmea, vai ter. Né? Mas aí eu me proponho a viver na essência. Né? A me relacionar com aquele outro na essência dele. Pode pirim-pim-pim, que a gente fala, né? Que é a competência de convívio a dois, né? Que são as etiquetas dentro da vida de casal, né? O quanto que eu sou elegante, né? No trato, no jeito de tratar. E eu falo que esse sexto ponto tem a ver até com o grau de espiritualidade que cada um tem. Porque se você tem um grau de espiritualidade, você sabe tratar o outro, né? Você sabe conviver ali, né? Oferecer uma água, você quer uma água? Eu vou ali tomar uma água, você aceita uma água, sabe? Que é o grau de quanto que eu me relaciono bem com qualquer pessoa e eu posso relacionar com aquela pessoa que está ali perto de mim, sabe? Então, eu vou convidar vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Então, eu vou convidar vocês, tá? Para fechar os olhos um pouquinho, 5 minutinhos, tá? E aí, é uma vivência muito forte, tá? Que tem a ver aí
com o nosso lugar, a nossa ordem dentro do nosso sistema familiar. Tá? Vou convidar vocês para fechar os olhos, respirar profundo, encontrar o silêncio dentro de você. E você vai visualizar à sua frente uma relação afetiva de amor, de respeito, de conexão, de alma. Algo que você se sinta realmente amada, compreendida ou compreendido. Visualize aí à sua frente esse relacionamento e perceba o seu corpo. Como que seu corpo lida com isso? Se ele se predispõe a ir, se ele faz um movimento para ir ou se ele faz um movimento para se recuar. Como que seu corpo, porque o corpo nosso, ele nos dá informações o tempo todo. De como que a gente está em relação àquilo. Perceba se seu corpo todo vai, ou se só sua cabeça, ou se tem alguma parte do seu corpo que dói ao você querer ir. Ou se há um conforto ou um desconforto. E aí, se tiver alguma parte do corpo que você sente, você vai respirar e levar oxigênio para essa parte. Leve sua mão até esse lugar também. E perceba se isso, pergunte a essa parte do seu corpo, se tem a ver com a sua ancestralidade, se é a sua ancestralidade, se alguém te puxa por essa parte do seu corpo. E veja se vem alguma imagem de alguém, alguma situação. Vai levando oxigênio para essa parte. Isso. E se abrindo para a cura que está acontecendo agora. E perceba como que seu corpo fica mais imponente à medida que você abre para a cura. Como é lindo. E você vai ver do lado direito a família do seu pai, seus ancestrais paternos, e vai falar assim: eu sou uma de vocês. Eu sou uma de vocês. E vira para o lado da sua família materna, sua mãe. Fale com eles, veja suas tias, suas avós, todas aí à sua frente. E diga: eu sou uma de vocês. E sinta isso no seu corpo. Permaneça aí, permaneça aí. Evita os comentários agora. E agora você vai se deitar ou vai se visualizar deitada. Se você não tiver condições de deitar no chão, você vai se visualizar deitada, encolhida e se permitindo ser cuidada pela sua família. Perceba se eles chegam. Se sua família é materna, se sua família é paterna, chega até você e te cuida. Se permita ser vulnerável perante eles.
Se visualize, pode ser numa grama, num dia ensolarado. E eles cuidam de você. E você vai se permitindo se curar. Isso. Isso. E vai voltando, e vai voltando. E faça essa meditação outras vezes, tá? Nós vamos estar aqui na terça-feira que vem. Vocês podem dar o depoimento de vocês. A live está quase acabando aqui no Instagram. Eu vou convidar para terça-feira que vem vocês virem para o YouTube.